Boa tarde, agora vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Muitas notícias hoje, daqui a pouquinho eu vou falar de esporte, temos várias entrevistas por aqui. Teve rodada ontem do Campeonato Maranhense de Futebol, muita coisa aconteceu, mudanças na tabela de classificação. Já havia antecipado para vocês ontem, mas hoje a gente traz como foi tudo isso, né? E a Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, realiza hoje a premiação do selo de práticas restaurativas, uma iniciativa que destaca avanços importantes da socioeducação no Maranhão. Para falar sobre a importância dessa ação, recebemos hoje aqui no estúdio a presidente da FUNAC, Sorimar Saboia. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, desde já eu agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui. Satisfação toda nossa. Doutora Sorimar, fala um pouquinho para a gente. Temos um evento hoje, um evento importante, Sim. porque temos grandes marcas e grandes acontecimentos acontecendo, né? Sim, nós estamos na 4ª edição do Selo de Prática Restaurativa. É um momento de reconhecimento, mas também de motivação para as nossas equipes que utilizam a metodologia dos processos circulares de construção de paz e tem como objetivo prevenir, mas também fazer a resolução de conflito no âmbito dos centros socioeducativos. Nós fizemos aí uma virada de chave em 2021, com a implementação, com foco, hoje a FUNAC tem uma portaria que estabelece essa metodologia como a prioritária no âmbito dos centros socioeducativos. Isso trouxe para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, manter a normalidade dos centros socioeducativos, mediar e gerenciar os conflitos que surgem no dia a dia. Você sabe que nós trabalhamos com adolescentes em conflito com a lei, que estão cumprindo medida, adolescentes de famílias diferentes, origem diferente, e os conflitos eles são inerentes, né? Numa comunidade que a gente chama comunidade socioeducativa. E a gente precisa dessas ferramentas para trabalhar as relações interpessoais, melhorar as relações interpessoais, ter cuidado um com o outro, né? Que é o que essa ferramenta traz para nós no âmbito do centro socioeducativo. A senhora falou aí, né, de trabalhar, né, com adolescentes, e a gente sabe, vem falando bastante, né, que a gente precisa ter soluções, e vocês têm várias ações, né, para que realmente interaja esses jovens, né, na sociedade, de forma com que eles estejam totalmente não só adaptados novamente ao meio, né, mas também possam levar algo de bom para dentro das comunidades, né? E para a sua casa, né? Porque a senhora, principalmente como presidente da FUNAC, deve saber de histórias, né? Porque bastante, Sim. né? E que muitos desses jovens têm problemas familiares também, né? Eles vêm de um contexto de família, né? De uma comunidade, inclusive, onde eles aprendem a lidar com as questões de forma por meio da violência, e a gente busca trabalhar com ele no caso da resolução de qualquer desentendimento por meio do diálogo. Esse trabalho ele é muito desafiador, de fato. Os nossos meninos, eles estão, quando eles são admitidos, eles estão fora da escola, eles evadiram há bastante tempo, eles estão envolvidos, né, com organizações criminosas, então há um comprometimento deles com essas organizações, e isso prejudica muito o desenvolvimento psicológico, mental, o senso de responsabilidade, de compromisso, né, dele com a sua família e a sua sociedade. Então é um contexto bem difícil, e quando ele é admitido no âmbito do centro, há um processo de acolhimento que nós já fazemos por meio das práticas, né, restaurativas, porque não significa dizer que ele não chegue com medo, né, não tenha anseio de estar naquele local. Então a gente realiza o processo de acolhimento. A unidade, todos os centros socioeducativos, ele tem uma rotina sociopedagógica que esse adolescente vai cumprir, desde o acordar até o pernoitar e o dormir. E para nós, nós trabalhamos com uma equipe completa
de assistente social, psicólogo, advogado, pedagogo, a própria direção do centro socioeducativo que está ali para apoiar, para orientar, tanto o adolescente, mas também a sua família. E ele cumpre a sua jornada. Então, de manhã ele vai para a escola ela é obrigatória, não é opcional. Eles têm oportunidade de fazer curso profissionalizante. Perfeito. E nós contamos com a parceria do IEMA, porque o IEMA é quem realiza os cursos, nós pagamos o IEMA e ele realiza o curso e certifica esse adolescente. Então, ele sai com um conhecimento e com um certificado que vai proporcionar a ele que ele tenha uma inserção, quando sair da unidade, no mercado de trabalho. Nós fazemos a inserção, garantimos toda a saúde, né? Tem adolescentes que chegam com problema de saúde, às vezes muitos deles acessam a política de saúde quando estão conosco, então nós proporcionamos exames, a medicação, toda a medicação necessária que ele precisa durante o cumprimento da medida, nós disponibilizamos, nós também garantimos as passagens para que as famílias consigam visitar seus filhos durante o sábado, que é o dia de visita, e hoje, inclusive, a gente conta com o apoio dos municípios. Nós temos aí uma parceria muito boa com a Prefeitura de Timon, e toda semana ela nos traz, a cada 15 dias, ela nos traz as famílias, ela mesma traz as famílias, aluga uma van e traz as famílias para visitar seus filhos. Então, todo esse apoio, ele é fundamental para que esse menino consiga, assim, aí reconstruir seus projetos de vida, que não seja aquele que o levou para dentro de um centro socioeducativo. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse selo, né, que depois de 2021 foi consolidado, né, e como é feita a escolha desses ambientes, né, que hoje acolhem, né, também esses jovens. Hoje, como eu coloquei, nós estamos nessa 4ª edição, é uma experiência que a gente vem conhecendo e que vem amadurecendo a cada dia, a cada edição do selo. As equipes, durante o ano, elas precisam, para receber o selo, nós temos critério, e aí eu vou citar alguns deles, que é ter um ambiente acolhedor, no âmbito do centro socioeducativo. Então, tornar aquele ambiente o melhor possível de convivência, de diálogo, de respeito. Então, precisa ter isso, a gente precisa ter pessoas de referência com conhecimento, porque a própria FUNAC capacita os facilitadores, hoje nós também temos instrutores em prática restaurativa, então a equipe da unidade tem que ter pessoas de referência com conhecimento nessa metodologia. Nós não podemos ter ocorrências graves no âmbito do centro, então a gente não pode ter tentativa de homicídio Sim. No âmbito do centro, senão ele perde o selo. E a gente quer citar um dado que com isso a gente reduziu significativamente os casos de violência institucional, que é quando o próprio agente público, né, excede na sua atuação e faz algo que agride, que violenta esse adolescente que está lá. Então, nós reduzimos muito a violência institucional e quando ocorre qualquer excesso, nós apuramos e caso tenha sido comprovado, há uma responsabilização daquele agente público que agiu de forma indevida. Além disso, nós conseguimos conter o número de fuga no âmbito do centro socioeducativo, então não pode ter fuga, senão os centros eles vão perder. E isso a gente vai trabalhando com os adolescentes, tanto dando oportunidade para que eles tenham acesso aos seus direitos fundamentais, às suas necessidades básicas, aos cursos, às oficinas, escolas que nós temos no âmbito do centro. Então, nós temos padaria escola, horticultura, piscicultura, granja, e tudo isso dentro de uma unidade que possui a nossa maior capacidade. Olha, o vídeo está mostrando aí a nossa padaria. Isso é diariamente, e toda a produção, né, que eles fazem é utilizada nos centros socioeducativos. Então, nós não temos mais contrato, sim, com o fornecedor para fornecer os pães para os centros socioeducativos. São eles que realizam. Legal. Então, eles aprendem isso e eles sentem, de qualquer forma, útil. Há uma perspectiva de dizer, olha, você pode, você consegue, né? Então, há outras possibilidades, há outras
formas de convívio na sociedade que não seja somente a violência, tratar as coisas com violência, né, de não se ver no lugar do outro. Doutora Sorimar, eu sempre falo o seguinte, né, que o mundo, infelizmente, né, o tráfico, a criminalidade, ela vai bater na porta desse jovem. E a gente precisa, como sociedade, né, também bater na porta desse jovem de alguma forma. E a FUNAC tem um papel importantíssimo de socializar esse jovem e mostrar para ele que existe um mundo diferente, né, que não é das drogas, que não é da criminalidade. A premiação acontece, inclusive, em um momento simbólico, né, com a celebração dos 14 anos do SINASE. Como a FUNAC avalia essa trajetória do Estado? Nós conseguimos avançar, eu considero, bastante, né, diante de uma realidade bem difícil. Hoje a FUNAC ela tem um planejamento, ela tem uma cultura de planejamento estratégico consolidado no âmbito da instituição, que se planeja, que acompanha, que monitora, seja as ações macro, mas ações também no âmbito do centro socioeducativo, e as equipes elas fazem esse exercício permanente. Nós conseguimos estruturar a segurança no âmbito do centro, nós temos aí uma parceria com a MAPA, que organiza, que monitora, que instala todos os equipamentos de vídeo monitoramento para que a gente possa acompanhar de forma imediata tudo o que acontece no âmbito do centro. Isso previne e faz com que a gente também consiga corrigir deficiências, procedimentos errados. Nós temos também, que nós consideramos bastante significativo, que é ter uma gestão descentralizada, democrática e participativa. Então, essa proximidade da gestão maior do centro com as direções dos centros socioeducativos, nós conseguimos reunir, alinhar nossas ações, ter o mesmo diálogo, estar presente, e isso também ocorre no âmbito do centro. Nós temos as assembleias que ocorrem, seja com os servidores, mas também com os adolescentes, onde é discutido o regimento interno, a própria rotina sociopedagógica, né, questões que a gente precisa acertar para que o fluxo da unidade ocorra de forma tranquila, é consensuado com os adolescentes, a própria formação que hoje nós estabelecemos de forma continuada. Nós temos a Escola de Socioeducação, então a escola faz de forma permanente os cursos de direitos humanos, sobre as medidas socioeducativas, mas também nós treinamos muito sobre medidas de prevenção e como fazer a contenção sem gerar danos, seja ao operador do Estado ou também ao adolescente. Então, a escola organiza isso de forma permanente. E a gente vai ter, quero lhe informar, Érica, que a gente vai, nos dias 24 a 27, nós vamos receber um simpósio nacional em socioeducação. Então, maravilha. Todo o país estará aqui no estado do Maranhão, em São Luís, vai ocorrer na Universidade Federal do Maranhão, pesquisadores, profissionais, gestores de todos os estados brasileiros estarão aqui no estado do Maranhão, porque reconhecem que nós fazemos um atendimento que atende às normativas nacionais, né, tem buscado fazer isso, mas também tem avançado. Então, isso é um reflexo de como o estado do Maranhão vem também avançando nessa perspectiva de oferecer um atendimento aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de forma responsável, comprometida, com ética, né? Então, isso para nós é um resultado bem significativo. E para a comunidade também. Né? Porque o seu trabalho, e aí eu volto a lhe parabenizar, que já lhe parabenizei, né, fora das câmeras, volto a parabenizar o seu trabalho, realmente, o trabalho da FUNAC, que é fundamental, né, para que esses jovens, né, entrem novamente dentro, né, das ruas, dos bairros, na sua casa, levando algo melhor. Eu digo que, às vezes, um jovem desse, ressocializado, realmente ele pode fazer a diferença dentro da casa. A casa que às vezes não conseguiu ampará-lo, né, vai ser amparada agora. Então, parabéns realmente pelo trabalho que vem fazendo. A prova que esse trabalho é maravilhoso é a vinda, né, desse simpósio hoje, né, para o Maranhão. O Maranhão ser a vitrine, realmente um exemplo, mostra o seu trabalho. Agradecer a sua presença aqui
e parabenizar. Gratidão. A gente está à disposição. A FUNAC tem mesmo essa missão e a gente entende que a nossa política ela é fundamental para a sociedade. E hoje a gente tem um evento no auditório João Goulart, aqui em São Luís, 14 horas. Obrigada. Tá aí, gente, tá vendo? É importante, né? A gente fala muito, né, de como ressocializar, de como a gente diminuir, né, a criminalidade de forma geral, mas a gente precisa também ver o outro lado, não somente, né, aquilo que se expõe como midiático, mas, né, a longo prazo, como colher bons frutos lá na frente. Eu vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho e eu volto já. Segura aí. Voltamos, minha gente, voltamos. E olha, vocês sabem que o sorriso largo já é para falar de esporte, né? Toda vez que vocês me olham, eu escuto até nas ruas, né? Quando eu passo, o pessoal diz assim, Érica, o olho brilha, o sorriso fica mais largo. Ainda mais quando a gente está falando de projeto social e de grandes conquistas. A Escola de Futebol Geração Jovem vem fazendo a diferença e para falar sobre isso, o professor Apolônio e Vitória Gabriele, a Vicky, estão aqui comigo no estúdio. Sejam bem-vindos. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui, ainda mais na sua presença, né? Imagina. E lhe conhecendo pessoalmente a grandeza, né, e a simplicidade que Deus possa sempre levar a grandes lugares. Amém, eu que agradeço. Apolônio, você vem fazendo um trabalho aí fantástico, né? Um projeto social de verdade. Né? Porque dizer que tem uma escolinha é uma coisa, projeto social é outra, e você vem conseguindo, através do esporte, levar mais do que esporte. Eu acho que você está conseguindo aí um trabalho de evangelização através do esporte que está sendo fantástico, chamando atenção e conseguindo resultados, né, para a sociedade. A gente estava aqui ainda agora numa entrevista com a FUNAC, evitando inclusive, né, batendo na porta desses jovens, evitando que esse jovem vá para a criminalidade, né? Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho árduo, né? Princípios e valores, né? Quando a gente se trata de escolinhas de futebol, né? Existe todo um contexto por detrás de tudo isso, né? Existem valores, existem princípios. Uns estão pelos valores, outros pelos princípios, né? Um dia alguém me ensinou, né? Quando na minha comunidade, onde eu moro 30 anos, que algumas pessoas diziam que eu não ia mudar, mas alguém disse assim, ó, cara, eu vou te apresentar alguém que pode fazer a diferença na tua vida. E essa pessoa me apresentou Jesus. Amém. E Jesus me escolheu. Eu não escolhi o futebol. Foi Jesus que me escolheu. Desde de jovem, eu trabalho com jovens. Eu tinha célula na minha casa. Já perdi adolescentes que caminharam comigo. E isso me perturba, porque a minha pergunta que fica, se eu tivesse tentado mais, se eu tivesse me dedicado mais, será se aquele jovem ele não estaria do meu lado? Às vezes a gente desiste das pessoas, quando na verdade Jesus não desistiu da gente. Então eu não estou na minha escolinha por valores. O valor, ele é direcionado porque a gente também tem os nossos gastos, né? E a gente não tem a ajuda, né, de empresários ou de empresas. Então, os nossos patrocinadores são os próprios pais, né? E a gente, da melhor forma possível, a gente tenta direcionar esses jovens num caminho, né? Num caminho de luz, num caminho de paz, né? E isso para mim é gratificante, não sabendo que um jogador se tornou profissional, mas que um jogador entendeu o verdadeiro princípio, que é a palavra de Deus, né? Que é seguir Jesus. E quando a gente segue Jesus, a gente entende que os resultados vêm. Essa é a melhor colheita, né? Eu sempre digo que é fácil, né? É fácil você ir por qualquer caminho.
Mas seguir a palavra ela é difícil. Seguir Jesus é difícil. É complicado. Não é fácil. Tem percursos dolorosos, né? E eu tenho certeza que você está conseguindo colher e vai colher ainda mais, né? E é tão bom a gente ver atletas aqui. Eu estou com a Vicky agora. Vitória Gabriela e a Vicky. Vicky, eu te conheço já há alguns anos. Vejo você jogar bola já tem algum tempo. Aliás, tem um pai e mãe patrocínio ali nos bastidores, que acompanham bastante. Eu chamava seu pai antes de cabeluda, não dá mais, né? Que agora ele está cabelo cortado, não dá mais. Mas Vicky, que está em casa, não conhece a Vicky. Se apresenta para o pessoal aí, Vicky. Oi, meu nome é Victoria. Eu jogo no Grêmio, na base do Grêmio, por conta desse cara aqui que me mostrou, né? E por conta do professor Roberto, do Atlético Cearense. E agradecer a Deus também, né? Por estar lá. Tu começou na base daqui. Sim. E hoje está no Grêmio. Sim. Né? Tá hoje, inclusive, eu até brinquei contigo, como tá esse frio no sul, né? Tá adaptada, totalmente adaptada lá no Grêmio? Não. No frio, não. No Grêmio dá. No Grêmio dá. Tá. No frio, não. Quando a gente a gente sai daqui do Maranhão, Vitória, a gente sente a diferença do nível de futebol, de estrutura, de todo o contexto. Conta um pouquinho pra gente o que é que mais mudou com a tua ida para lá. Eu acho que foi também de questão de amizade, essas coisas, assim, que eu não me habitei muito lá, né? Só no Grêmio mesmo. É isso. Tá estudando lá? Tô. Tá morando, agora tá direto lá no Grêmio. Tô. Sonho da Vitória? Sim. Quais são os sonhos que tu tem aí no futebol? Jogar o profissional, né? Jogar a base, que eu já tô jogando. Mas meu sonho é jogar o profissional e dar uma casa pra minha família. Quem é a atleta que você tem aí como referência? Acho que é a Marta. Marta. É a referência hoje, né? E a referência fora do campo, sem dúvida nenhuma, aquele casal que está ali te acompanhando, além desse professor que conseguiu te encaminhar, né, no começo. Vitória, futebol feminino, ele não é muito fácil, né? Começar não é fácil. O professor Apolônio, eu não tive o professor Apolônio para me incentivar, sabe? Eu sou de 79, em 1979, os meninos não queriam muito deixar a gente jogar bola. Ainda passa por isso, Vitor? Não. Não? Hoje tu já ganhou teu espaço, né? Amém, né? Ganhou teu espaço dentro do campo. Sim. Eu te vi jogando em competições mistas, né? Junto com o menino, muda? Muda bastante. Em que exatamente? A forma de jogar? E força também, que eles têm mais força que nós. Né? Aí acaba exigindo mais. Professor, quantas meninas tem lá no projeto hoje, ou a Vitória é uma peça um pouquinho mais rara? Na verdade, a Vitória eu assumi há pouco tempo, ano passado, um clube de base, o América, onde a Vitória fez parte do meu elenco, sub-13, e onde muitas pessoas perguntavam por que ela ainda se fazia presente aqui, né? E tem muitos professores que às vezes nessa engrenagem não quer se desfazer de um atleta. E eu não vejo o atleta, eu vejo uma oportunidade que ele pode ter lá na frente. Sim. Então a Vitória é um exemplo disso, né? Então eu busquei amigos meus, onde eu busquei o Roberto do Atlético Cearense, e aí ele foi direcionado que tinha uma atleta de qualidade, onde era a Vitória, né? E aí através dele ele fez essa ponte e a Vitória conseguiu chegar hoje no Grêmio. A escolinha está funcionando aonde, professor? Eu estou com vontade de colocar meu filho, quem está lá acompanhando agora, não está entendendo absolutamente nada, disse assim, a Vicky foi para o Grêmio, o meu filho vai também, e faz como para lhe achar? Hoje a gente está em 4 locais, né? A gente está no município da Raposa, a gente está na Vila Bom Viver, né? São crianças de 5 a 16 anos. A gente também tem um na Raposa, lá no Alto do Farol, na Arena Rubens, né, das mesmas idades. A gente tem uma ali na Cidade Operária. Está em São Luís inteiro. E próximo desse, da Cidade Operária, né, na Paco, a gente também tem um outro, mas aonde nasceu, a escolinha, nasceu o projeto, foi do Jardim América hoje, que é na Cidade Operária. E também comecei hoje um novo trabalho, conheci um grande amigo, pastor, que o sonho dele era abrir um projeto social, uma escolinha de futebol. Amém. Né? E eu embarquei nesse sonho dele,
né, lá na Nestor, né, onde hoje a gente está funcionando a escolinha Tenda de Davi. Não só o futebol, mas acima de tudo, levar Jesus a essa criançada. Eu acho que é uma ferramenta fantástica, né? Eu sempre disse isso, viu, professor? Que às vezes as igrejas, né, e a gente sabe disso, porque o jovem de hoje, você tem que conquistá-lo. Nós temos a tecnologia, o celular na mão deles, né? Então tem todo um contexto. E o esporte é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer o principal, né? Fazer com que essas crianças entendam que existe um mundo totalmente diferente e elas precisam se preparar, né, professor? E eu acho massa quando a senhora diz, né, que existe né, esse leva e traz. E na minha adolescência tinha o irmão Francisco, né, ele era líder de célula. E aí ele entrou nessa, né, de futebol, célula, só ia pro futebol quem fosse na célula, se não fosse pra célula, não ia. Então isso aí eu via que a célula dele lotava, eu disse que esse professor, mas que ele disse assim, olha, eu dou algo para eles e apresento algo para eles. Perfeito. Então eu não estou negociando Jesus, eu estou dando uma oportunidade de eles conhecer Jesus. Cara, e esse homem ganhou muita alma para Jesus. E na minha trajetória foi assim, na minha casa, na minha célula, né? Eu investia nessa questão e é bem gratificante. Olha, eu estou encantada com o seu trabalho, com a sua pessoa, né? Desde os bastidores ali, lhe ouvindo, e quero poder ter outras oportunidades de conversar, quero participar dessa célula e dessa Amém. Brincadeira também de campo. Eu não posso mais jogar, né? Sabe disso, Vicky? Não. Não? Não sabe? Não. A última vez que eu fui ser goleira, eu quebrei o dedo. Então, eu já não me arrisco mais. Eu prefiro ficar com apito. Mas eu vou para participar da escolinha qualquer dia, conhecer melhor o trabalho de perto, porque eu tenho certeza aí que deve ser brilhante olhar, né, esse trabalho mais de perto ainda, viu, professor? Agradecer a sua presença. Quer mandar um abraço para alguém? Vicky, quer aproveitar também? Mandar um abraço? Só mandar um abraço aí pros pessoal que estão me assistindo. E é isso. E é isso. É isso. Muita bola e pouco assunto. Acho que o abraço especial que eu mando hoje é para minha esposa, que tem abraçado, que tem de alguma forma ombreado, né? Em oração, em direcionamento, que não é fácil, às vezes a gente pensa em desistir, né? Mas como a senhora mesmo me disse, que um escolhido, ele não tem escolha. Não tem escolha. Né? Então, esse princípio vai para nós dois, e que a senhora seja sempre uma escolhida, capacitada e direcionada por Deus. Sou grato a Deus pela vida do Del, pela oportunidade que ele me concedeu, primeiramente a Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, tá bom? Toda essa equipe maravilhosa que me recebeu, Amém. né? Dividiram um bolo que era para para muitos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam chegar a grandes lugares e que aqui seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Recebo. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, professor? Obrigada, Vicky. Vicky, eu tô na torcida, viu? Obrigada. Eu continuo na torcida aí, só olhando os jogos teus pelo YouTube. Logo, logo, eu tenho certeza que a gente está fazendo entrevista aí com uma seleção brasileira, viu? Amém. Não demora muito. E olha, minha gente, campeonato, né, maranhense segue forte. Tum, Tum e Sampaio Corrêa ficaram no empate no Rafael Seabra. Solta aí para mim. Magadianes, vem barrada, sobrou, veio o rebote. Está com ela o Pedro Teixeira, agora do outro lado para Adriano. Adriano e Barreirinha, levantou, faz o corte, novamente perdeu o chute o Barreirinha. Agora volta para Adriano, tenta passar, tira de cabeça, sobrou, é gol! Gol! Do Sampaio Corrêa, Emerson Carioca. Fez a metida no setor esquerdo para Davi, vem a marcação na costa de Davi, vai ganhando, entrou na grande área, por baixo, é pênalti! Pênalti para o Tum Tum! Derrubado Davi!
E foi pênalti, realmente, o juiz agora acertou, Deusimar. Tomou cerca de 6, 7 metros de distância, vai bater, o goleiro atento, o goleiro é grandalhão, é 1,93 m de altura, o jogador Renan tem uma grande oportunidade nesse momento, caminha Renan, vai executar, correu, bateu, defendeu, é gol! Gol! Empata no Rafael Seabra, numa cobrança defendida pelo Wellington Lima, mas o Renan chegou, tocou por baixo novamente do goleirão. Tá vendo o meu tum-tum aí, gente? Tá vendo aí? Para quem achou que ia ser uma moleza para o Sampaio Corrêa, mas olha, falando agora diretamente com o torcedor do Sampaio Corrêa, né, que tá super chateado realmente, com razão. E eu não vou ficar detalhando tudo, porque todos eles sabem a quantidade de derrotas e rebaixamentos que o Sampaio teve. O Sampaio se complicou na competição e está só se complicando realmente. Difícil, né? Com toda a estrutura. Do outro lado, o Motoclube que começou daquele jeito, com aqueles anúncios, né, de salário atrasado e etc. Venceu a Imperatriz e assumiu a liderança do estadual. Solta aí. Sobrou com a Imperatriz, olha o bate-rebate, João Vitor, Bacurau, tomou a bola, já puxa o contra-ataque, vai Bacurau, ultrapassa a linha divisória, vai em velocidade, Bacurau ainda com ela, chegou um na marcação, toca um pouco mais atrás, Jadiel, vai virar a bola, lá do outro lado, vem a cabeçada para trás, vai marcar o gol, Andrezinho, vai entrando, carimbou! Gol! É do Moto! Passou Gustavo, recebeu, vai lá, faz o cruzamento, bola por baixo, sobrou, Andrezinho, pode virar, bateu de novo, vai chegar, Anderson Coutinho, vai marcar o gol, driblou, bateu, carimbou! Gol! Tá aí, vitória importante do Papão do Norte. Mas eu não vou entender nunca jogador que tira a camisa, gente, para pegar cartão. Eu não vou entender nunca, né? Competição tiro curto, aí já fica com cartão, já fica pendurado, né? Fora isso que tem uns que não dá para tirar a camisa, que a gente vê que não tá muito bem, né? Não tá igual assim, né? Enfim, deixa pra lá. Deixa pra lá que eu não vou falar não. Cadê a tabela? Como ficou? Porque, olha, ITZ conseguiu já ser rebaixado, né? Tá aí, ó. ITZ veio, subiu agora, é o jovenzinho, não conseguiu se manter, foi já um rebaixamento antecipado, matematicamente já não dá mais. A tabela ficou assim, olha, com essa rodada de ontem. O Motoclube na liderança, o Papão do Norte, seguido pelo Maranhão Atlético Clube, o Luminense também com 10 pontos, o IAP também com 10 pontos, tá embolado demais. Vai se decidir, né, essa classificação na última rodada. É brincadeira? Olha o Tum lá saiu aí do G4, mas tá ali, ó, tá brigando também. E o Sampaio Corrêa, né? A Bolívia querida aí, que se terminasse hoje, ia pro playoff. Parece brincadeira, mas não é. Aí eu tenho que concordar com o torcedor, né, que não aceita mais a direção, e a direção permanece, é um negócio, se eu fosse tão odiada quanto o presidente Sérgio Frota, já tinha metido o pé, porque, sinceramente, viu, não dá para entender absolutamente nada. E, para piorar, o resultado não vem. E aí as coisas só se complicam realmente. Amanhã eu mostro mais, né, do nosso futebol profissional, porque, né, venhamos e convenhamos, quando tem um amador por aqui, a gente acaba, né, se emocionando, e aí... Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!